Salve rapaziada, aqui começando meu segundo vídeo aqui de análise para vocês. Eu gostaria de discutir o Bitcoin tanto no médio prazo quanto no curto prazo, tá? E que situação feia que a gente teve hoje, né? A gente teve um pump assim de manhã, a gente tava todo feliz que a gente teve todo esse pump aqui, tá? Lá no vídeo passado eu falei que aqui provavelmente era o maior ponto. Esse aqui era o maior. Opa! Esse aqui era o maior ponto de pivô, tá bom? E de fato foi, tá? A gente tanto que rompeu aqui essa tendência aqui de baixo, a gente rompeu a tendência de baixo e começou uma nova tendência aqui, tá? Só que a gente teve essa traição aqui que foi cair tudo. Na verdade, eu não acho nem que é uma situação feia, eu acho que é uma situação que assusta, tá? Mas na verdade eu acho que aqui é um potencial, é uma potencial oportunidade de compra aqui. Eu vou explicar o porquê, né? Opa, a gente acabou de romper a tendência aqui de baixo, né, como eu já tinha demonstrado antes. E tem essa cunha enorme aqui que a gente tem aqui, que é essa cunha enorme aqui da tendência de alta, que desde os 16.500, desde lá, a gente está formando essa cunha, essa tendência de alta, né, essa cunha que representa aqui a tendência. Né. E todas as vezes que a gente testou essa cunha como suporte, a gente recuou e fez pivô. Né? Exatamente como aconteceu aqui. A gente teve uma velona para baixo aqui, recuou e pivotou. Né? E é exatamente o que está acontecendo aqui de novo. A gente pegou aqui algumas vezes, recuou todas as vezes e agora está pivotando. Né? Só que assim, essa não é uma cunha normal que nem essa aqui do curto prazo, cara. Se vocês assistirem um vídeo passado, eu expliquei o porquê que eu acredito que essa alta aqui vai continuar sendo uma alta, tá? Que não vai ter um rompimento para baixo. Tá? Como vocês conseguem ver aqui, eu marquei aqui em desenho aqui, a gente está tendo fundos cada vez maiores, né? A gente tem um fundo aqui, depois um fundo num ponto maior aqui, e agora um fundo maior aqui, né? Que é a caracterização da alta, né? A gente ter fundos cada vez maiores. E eu acredito que a gente vai continuar tendo esses fundos cada vez maiores, até, por exemplo, os 28 mil, tá? Eu vou explicar aqui por que eu acho que o Bitcoin muito provavelmente vai passar aqui dos 25 mil, tá? E depois que passar os 25 mil, a gente muito provavelmente vai até os 28. Mas por hora, eu quero discutir para vocês como eu não tenho muito medo aqui da gente de fato romper para baixo, nessa tendência do médio prazo aqui de alta, tá? Só se a gente romper aqui para baixo que eu vou estar com medo aqui, eu vou fechar todas as minhas operações, tá? Né? E o sinal vermelho mesmo vai ser se a gente visitar aqui os 21, né, esse ponto aqui de correção. Tá? Porque, como eu falei, a gente tem que manter os fundos cada vez maiores um do outro. Né? Mas por hora, assim, a gente está resistindo. Opa, a gente está resistindo muito bem aqui a essa cunha. Tá? Apesar de a gente ter caído hoje, eu acho que aqui é só uma oportunidade de compra mesmo. Né? Como vocês conseguem ver aqui, eu estou longando aqui. Né? Mas se a gente for ver aqui o SP500, a gente teve uma ajuda dessa queda aqui no SP500, tá? A gente teve um dia muito ruim, tá? A gente começou comercializando muito bem aqui no pré-mercado, teve um pump aqui no pré-mercado, teve um pump aqui depois da abertura e devolveu tudo, né? Devolveu tudo. Quase voltou aqui pro ponto aqui da sexta-feira passada, aqui. Mas antes de fechar já tinha subido legal. Como vocês conseguem ver aqui, a gente tem, né, uma queda aqui, né? Uma tendência de queda aqui no SP500 que a gente agora começou a lateralizar, tá? E um fator que reconheceu isso, um indicador que reconheceu isso, é o MACD, tá? O MACD no 4 horas agora está cruzando para cima, o que eu acho extremamente bullish para o SP500, pessoal. E pro Bitcoin subir pra caramba nos próximos dias, a gente precisa do SP500. E o pesadelo para mim por SP500 muito provavelmente acabou, né? A gente parou com a queda livre aqui, começou a lateralizar e agora a gente está tendo um cruzamento positivo, extremamente bullish aqui no 4 horas do MACD pro SP500. Como a gente consegue ver aqui, a precisão que o MACD está tendo aqui no SP500. Toda vez que a gente está, por exemplo, cruzando para baixo, a gente está vendo, né, uma média aqui de um desempenho de baixa aqui, né? A gente consegue ver aqui que desde que cruzou a gente só viu uma baixa aqui, né?
Apesar dessa alta aqui, no começo até o fim a gente viu um movimento de baixa, né? A gente cruzou para cima aqui, e o que aconteceu? A gente viu um movimento de alta. Cruzou para baixo aqui e a gente viu essa queda livre aqui. Tá? E agora a gente está cruzando para cima, o que já me dá sentimentos bastante bullish aqui pro SP500. Talvez a gente revisitar aqui os 400 e eventualmente a gente vai ter que romper aqui os 4,20, tá? E quando isso acontecer, muito provavelmente a gente vai até os 28 mil, que nem eu expliquei no vídeo passado. Porque assim, muito provavelmente, nesse próximo mês agora, em março, a gente vai romper, principalmente se a gente tiver notícias boas lá no FONC, né? O que eu expliquei o porquê que é improvável isso. Mas de qualquer forma, eu acho que não vai impedir da gente no próximo mês romper os 25.200. E como a gente consegue ver aqui, acima dos 25.200, 300, 400 por aí, a gente não tem muita barreira aqui, a gente não tem muito volume aqui em cima. Você vai encontrar volume nos 28 mil, tá? Que nem é tanto volume assim, se a gente for comparar com esse aqui, né? Olha isso aqui, a gente subiu com tudo isso aqui. Subiu esse pico aqui sem perceber, tá? Sem nem suar, né? Mas realmente a gente tem um potencial aqui de subir com tudo aqui até os 28 mil sem quase nenhuma dificuldade. Tá bom, pessoal? Então, eu vou deixar o vídeo curto mesmo, só para explicar aqui que eu realmente estou bastante bullish aqui, apesar do gráfico meio assustador que a gente tem, tá bom? Vou encerrando o vídeo por aqui. Se você ainda não está no Telegram, eu vou dar um mês de graça aí para todo mundo que entrar no link. O link ele leva você para o grupo gratuito. Mas é isso. Se você gostou, dá seu like. E se vocês tiverem alguma dúvida, algum complemento, vocês podem comentar. Até mais.